Olá pessoal, eu me chamo Jordan, acadêmico de Educação Física segundo período, e eu vou fazer estafetas sobre recreação, lazer e cultura. Primeira estafeta. Noção espacial. Os participantes correm entre os cones até a bandeirola. Orientação. Ajuda a saber onde está em relação a outros. Identificação. Onde algo está em um espaço. Segunda estafeta. Equilíbrio. Os participantes se equilibram e colocam o chapéu chinês em cima dos cones. Estabilidade. Permite que a pessoa mantenha a postura sem cair. Terceira estafeta. Lateralidade. Os participantes pulam onde o cone estiver indicando. Coordenação. Ajuda a desenvolver habilidades motoras como direito e esquerda. Quarta estafeta. Noções espaciais. Os participantes pegam o bambolê e correm até acerta o alvo, a bandeirola. Sequência de movimento. Realizar ações em ordem correta. Consciência corporal. O participante passa por obstáculos engatinhando até o fim do percurso. Movimentação. Entender como se mover de forma coordenada.